Querem saber como é que faz para distorcer o tempo ou não? Quer mesmo? Seguinte, o tempo ele não é horizontal. O tempo é vertical. Se a pessoa continuar na mesma frequência, ela, na mesma frequência, repetidamente, e ela passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, naquela mesma frequência, ela não subiu. Ela só repetiu. Então ela está onde? Na mesma onda. Então você imagina agora o que é verticalizar. O tempo, ele não é fazer a mesma coisa. O tempo é você amadurecer, ler, assimilar, analisar. Eu fico imaginando o quanto a Bíblia mudou na minha vida, sendo que o texto é o mesmo. Então eu era criança e eu via ela de um jeito. Eu fui amadurecendo, eu vi de outro. Eu vi Deus cumprindo as palavras. Eu falei, mas por que a Bíblia muda tanto? Vamos lá, nós estamos falando de um texto. E esse texto é imutável. Desde quando a gente tem registro desses últimos séculos, a única coisa que a gente vê de diferente é alguém traduzindo a Bíblia diferente. Sim ou não? Agora tem uma coisa diferente. Se eu cresço no tempo, se eu amadureço, eu analiso a palavra diferente. Eu vejo ela diferente. E aí está um grande detalhe. Quando eu começo, de alguma forma, a subir nesse tempo, parece que a natureza fica mais próxima. Parece que a realidade começa a aparecer. Então, você imagina algo que Deus criou, que é tipo você. Para ser imagem e semelhança dele, para ser governante, para ser violento em tudo. Aí acontece um milagre. Você não ativa a sua identidade, não clarifica o seu propósito, não instala drivers mentais de reinante, faz nada, não conecta no que tem que conectar, não ativa a habilidade, não vai para desafio, não vai para lugar nenhum. Aí você não chega nem a 1 ou 2% daquilo que Deus projetou. O que vai acontecer? Você não consegue ler a realidade. Então tem coisas na palavra que você duvida, que não era para você duvidar mais. Existem coisas que era para você estar governando agora e você pede para Deus, mas você não sobe na frequência daquilo que você pede. Existem coisas que você deveria estar suportando agora e você não suporta. Por quê? Porque você só pede para Deus o negócio, você não pede o suporte do negócio. Tem gente que até tem uma televisão, mas não tem antena para pegar a televisão. É a mesma coisa de ser você. Porque você é um celular, não tem como fazer a conexão. Quanto que vale um tijolo de 15 mil reais que não fala na internet, por exemplo? É a lanterna mais cara do mundo, é um encosto de porta. Estou falando de um celular sem internet. Eu estou falando de uma TV sem antena. Estou falando de um rádio sem um transmissor. Estou falando de um ser humano sem trafegar nesses lugares. Então, se você quer distorcer o tempo, o que você vai fazer? Você vai tomar uma lista de desafios, uma lista de desconfiguração de uma mentalidade, com as pessoas ficam me interpelando. Você acredita mesmo no Brasil? Eu acredito que um povo, quando acordar, depois de acordar, reconfigurar, e tiver micro resultados incessantes, eu acredito que esse país pode se tornar não de primeiro mundo, mas o país que vai cumprir Mateus 24:14. Tem gente que fica apavorado, né, com a eleição. A eleição não é 4 anos, sim ou não? Nós já estamos em mais de 400, 500 anos nesse país, o negócio não vai para frente nem para trás. Se em 500 anos não dá certo em 4, a pessoa já apavora. Calma, moço, calma. Agora, na hora que for para cumprir aquilo que ele chamou, 4 anos é longe. Porque um despertar de uma nação vem pela mudança de quê? Mentalidade. Vou te falar algumas coisas que eu comecei a fazer e minha mentalidade foi sendo transformada. Quando eu comecei a mexer com o esporte, mentalidade foi transformada. Comecei a estudar a Bíblia, mentalidade foi transformada. Quando eu conheci o mundo espiritual, mas lá fundo mesmo. E o pior de tudo, né? O mundo espiritual só conhece quando a pessoa é conhecida no mundo espiritual. Quando você não é conhecido no mundo espiritual, você também não sabe do que se trata. Percebi isso. Tem gente até religiosa que já ouviu falar do mundo espiritual, mas quando um diabo, um demônio, ou o que você quiser chamar aí, quando alguém no mundo espiritual sabe o seu nome, é porque você é conhecido lá. Significa que aí chegou a hora que você entende o peso do negócio. Quando eu comecei a me deslocar no planeta, eu comecei a amadurecer sobre a geografia. Quando eu comecei a fazer certas coisas, fui adquirindo essas habilidades, o tempo começou a distorcer para mim. E eu fico pensando, por que alguém honesto, acorda cedo, dorme tarde, faz tudo bonitinho, não explode, e uma pessoa que às vezes até dorme mais, pode acordar até mais tarde, mas ela começa a adquirir certas coisas que levam ela para mais próximas da realidade. Para distorcer o tempo, você vai ter que ficar mais próximo da realidade. O que faz uma pessoa não prosperar de jeito nenhum? Distância com a realidade. Se você for olhar para a natureza, não tem como. A natureza te faz prosperar só de você ficar observando ela. Você olha para a natureza não tem conversa fiada. A natureza é nítida. Você olha lá, como é que o animal funciona, como é que rio funciona, como é que ar funciona, como é que energia funciona. Se for descendo para o microscópio, então você vai ver partícula. Se for entrando em detalhes menores, ainda vai ver partículas subatômicas. E aí se for mexendo, aí você começa a mexer tanto, você fala, vamos ver o que tem do outro lado do buraco negro. A gente não conhece nada da realidade ainda. Nada, absolutamente nada. E aí tem 2 mundos. O mundo real e o mundo ideal. Então uma coisa interessante é que aqui eu estou vendo o Pablo falando no microfone, milhares de pessoas estão assistindo numa transmissão outros Pablos, vocês estão aqui no presencial, estão assistindo outros Pablos.
Cada um de vocês tem uma versão minha. Isso é muito doido. Cada um de vocês tem uma versãozinha. E aí vocês construíram isso na cabeça de vocês. E eu acho isso uma loucura. Porque milhares de pessoas ao mesmo tempo têm uma figura diferente, mas não tem a real figura do Pablo. A real figura do Pablo, em 100%, é só eu e Deus que tem. Qualquer outra pessoa tem projeções, tem frustrações com essa figura, tem idealizações, tem tanta coisa que você formou. Você fala, não, mas eu estou te vendo pessoalmente, você está me vendo, mas eu não sou o que você está vendo, eu sou a configuração da sua mente. Por que uma pessoa, por exemplo, me odeia se eu não fiz nada com ela? Porque ela projetou um Pablo errado na cabeça dela. Tem gente que olha para mim e fala, quero nem saber do Pablo, quero saber do dinheiro dele. Pronto, tem gente que é desse jeito, projeta isso. Então você fala, tô nem aí pro dinheiro, ele não vai dar mesmo, então vamos pegar o que pode sem ser o dinheiro. Tem gente que fala, não, Deus mandou você me dar um negócio. Mas tá tudo bem, na hora que chegar o download aqui eu te entrego. O que acontece? Nós criamos imagens próprias das pessoas. Isso não é a realidade, isso é o mundo ideal. E nesse mundo ideal ele tem te prejudicado, porque quanto mais longe, quanto maior a distância que você tiver da realidade, menos próspero você será. Quando uma pessoa fica assim, mas eu achava que você era assim, significa que você projetou, presta atenção. Estou decepcionado com você, significa que você tinha uma projeção. Olha que doideira. Eu projeto uma pessoa e ela não pode se mexer. Aí ela faz qualquer coisa fora da projeção. Estou decepcionado com você. Isso prova que você criou uma imagem minha que não existe. Alguém está pegando aí o que eu estou falando? Então na hora que a pessoa começa a ter esse tipo de leitura, você só vira e fala, você está decepcionado? Mas eu sou pior do que você imagina, pô. Sua imaginação não conseguiu chegar na profundidade do que sou eu de verdade. E aí nós somos configurados para manter distância uns dos outros. É por isso que a gente se encanta rápido e decepciona rápido. Quer uma coisa boa? Nem se encante, nem se decepcione. Não crie expectativa, porque se você não criar, você não vai ter frustração. Eu posso te falar, pode acontecer o que for, minha cabeça continua em paz. Ela continua em paz, sabe por quê? Porque na realidade, quem venceu a guerra da ilusão, a guerra contra o idealismo, alcançou uma paz. A paz é chamada realidade. Eu olho para você e penso, você dá o melhor que você pode, não tem mais nada para você fazer. Eu não olho para você com cobrança, eu acho bom demais. Nem o funcionário que eu paguei, ele olha com cobrança para ele. Esse é o maior que você pode dar, tá bom. Aí alguém fala, não, mas então vamos trocar. Tem alguém melhor que ele aí para entrar no lugar? Então troca, pô. Não tem esse negócio de, tô com raiva. Aí você fala, cara, da onde que saiu isso? Da realidade. Quando você exercer a realidade ao longo do tempo, você amadurecer mais uns 20 anos de idade, além do que você tem agora, você vai perceber uma coisa, você não vai precisar sofrer do tanto que você sofre. Não vai. Não precisa. Você vai perceber que a maior parte das coisas que você sofreu da sua infância até agora foram coisas que você criou só na sua cabeça. O medo você criou só na sua cabeça. Não, eu conheço gente que tem medo, então. Só porque ela criou na cabeça dela, você acreditou nela também. Além de criar seus medos, você acredita no medo que foi criado na cabeça do outro, que ainda nem é real. Por exemplo, eu tenho medo de escuro. Nunca vi escuro matar ninguém. Você tem medo de uma coisa que não faz sentido. A maior parte da natureza é massa escura. Então você vai olhar no céu, não tem essa de estrelinha que você imagina igual na sua cabeça, não. Tem lugar que você olha para as dimensões, não tem nada. Tudo escuro. Aí você tem medo do escuro, mas lá em Isaías está escrito, eu, Deus Todo-Poderoso, habito nas trevas. Mal você descobriu que você não tem uma luz. Quando você começa a ajustar na realidade, quem é o escuro? Você olha na realidade, o que é o medo? Quando você olha na realidade, o que é essas coisas? Nada, é uma projeção fracassada de gente fracassada que está completamente distante da realidade. O que é ignorância, por exemplo? A ignorância é uma projeção errada da realidade. É a sua distância em quilômetros daquilo que é a realidade.